7. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Obrigado, Senhor, por esta leitura que temos feito e pela oportunidade que temos em poder meditar na sua palavra. Abençoe-nos um pouco mais com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre a mensagem introduzirá a Jesus. Muito bem, meus irmãos, falando sobre a mensagem introduzirá Jesus, nós precisamos tomar o ensinamento do profeta, o irmão Brana, para tomarmos qual mensagem introduz Jesus. Porque a promessa é que Jesus retornaria e haveria uma mensagem precursora para introduzir Jesus. E é isso que o irmão Brana fala, né? E eu tomei como tema uma expressão usada pelo irmão Brana, e ele falou sobre isso, certo? Em primeiro lugar, quero ler com os irmãos, pondo-nos ao lado de Jesus, parágrafos 58 e 59, onde o irmão Brana vai se referir ao que o anjo lhe havia dito lá no rio Ohio, em 1933, quando aquela coluna de fogo desceu no rio, enquanto o irmão Brana estava batizando a 17ª pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, e aquela coluna de fogo, Logos, falou para o irmão Brana que
tua mensagem, né, será precursora da minha segunda vinda. Tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. Então ele fala sobre isto. Quero ler com os irmãos. Vamos ler 58 e 59, pondo-nos ao lado de Jesus. O irmão Brana fala assim: agora, o que penso lá embaixo, se aquele anjo que disse aquelas palavras para mim, disse, como João Batista foi enviado para precursar a minha vinda, ou a minha primeira vinda, ou a vinda de Cristo, sua mensagem, eu tinha que levar esta mensagem, e ela precursaria a segunda vinda de Cristo. Bem, se isto tem sido isto, então estamos muito próximos, irmãos, por causa da hora, e a luz da mensagem está quase para acabar. 59. Você observou como caiu o Pentecostes aqueles irmãos foram cheios do Pentecostes com o Espírito Santo. Isto não foi muito difícil há nenhum tempo, até que a mensagem começou a se tornar obscura e eles começaram a estabelecer igrejas para segurarem o forte para Cristo, esperando que ele venha. Bem, esta mesma coisa está acontecendo hoje. Se a Escritura é verdadeira, eu restaurarei, diz o Senhor, tudo que a largata e o pulgão comeu. Agora, se aquilo é isto, se aquela é a mensagem, e Deus me perdoe, eu não sei, se aquilo é isto, então o tempo está à mão, realmente, porque a mensagem terminou. Certo? Então veja, o que o irmão Brana está dizendo aqui, nestes parágrafos, sobre o que o anjo havia dito no rio Ohio. Certo? Que assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda, foi dito ao irmão Brana que ele e sua mensagem precursaria a segunda vinda. Aí o irmão Brana diz, bom, se isto é aquilo que o anjo falou lá no rio, certo? Se isto é aquilo, então o tempo está à mão, porque a mensagem terminou. Agora, eu quero colocar esta mensagem para você ver a data desta mensagem. Temos que acompanhar, certo, as datas para poder entendermos e compreendermos o que o profeta está falando. Ele pregou esta mensagem dia 1º de junho de 1962. 1º de junho de 1962, o irmão Brana pregou a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, onde está dizendo que se aquilo que o anjo falou no rio Ohio é verdade, que assim como João Batista precursou minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda, então, se aquilo é isto, então a mensagem terminou. O irmão Brana sabia muito bem que ele, em 62, já não tinha mais mensagem. O irmão Brana sabia que em 62, certo? Que ele não tinha ainda recebido a mensagem profética. Ele sabia que em 62 ele ainda não tinha introduzido a Jesus, que sua mensagem não tinha sido introduzido a Jesus.
Ele sabia em 62, quando pregou esta mensagem, que ele ainda não estava exercendo o ministério profético. Por quê? Porque o ministério profético é quando a palavra vem ao profeta. Foi o que vindicou João Batista como profeta, foi quando a palavra Cristo veio até João Batista, Cristo para ser batizado. A palavra veio a João Batista vindicando-o como um profeta, precursor da primeira vinda. E irmão Branham sabia que aqui em 62 ele ainda não tinha tido essa experiência de introduzir a Jesus. 1º de junho de 62 está relatando e dizendo-se aquilo que o anjo falou no Rio Ohio em 1933. Se aquilo é isto, então a mensagem terminou. Ou seja, eu não introduzi Jesus. A mensagem não introduziu Jesus. Em 1962. Espero que os irmãos possam pegar as datas, certo? Nós vamos ler agora a mensagem Olhe Sempre para Jesus, onde o irmão Branham vai então se referir outra vez ao que aconteceu no Rio Ohio em 1933, certo? E nós podemos então tomar esta mensagem Olhe Sempre para Jesus, parágrafo 48. Aí os irmãos vão compreender que a mensagem precursora, que era, na verdade, a primeira e segunda etapa do irmão Branham, ministério de restaurador, ministério de Elias, certo? Não tinha ainda introduzido a Cristo. E o irmão Branham sabia disso em 62, quando pregou a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Agora, aqui na mensagem, olhe sempre para Jesus, certo? Vamos ler o parágrafo 48. Me acompanhe, por favor, profeta, preste bem atenção, que o irmão Branham vai referir-se de novo a 1933, quando o anjo lhe falou, como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Irmão Branham, aqui nesta mensagem, olhe sempre para Jesus, vai se referir a 1933, outra vez, lá no Rio Ohio. Agora preste atenção no que ele vai falar. Vamos ler? 48. Agora estamos mais perto do que isto parece ser. Eu não sei quando, mas é real. Real. Está perto. Está perto. Eu quero grifar essa parte aqui, que é interessante. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Quer dizer, alguém subir, alguém que seria depois do irmão Branham, é o que dá a entender aqui. Vamos prosseguir a leitura. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Eu posso ser tirado antes desse tempo. Que tempo? Vamos prosseguir aqui a leitura e ele vai falar que tempo é esse, que ele poderia ser tirado antes. Eu posso ser tirado antes desse tempo. Eu não sei. E este tempo pode ser na semana que vem, que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo. Quer dizer, eu posso ser retirado antes do tempo dele vir. Eu não sei, ele diz aqui, eu não sei. Este tempo pode ser na semana que vem, que o Espírito trará Jesus, que é o precursado, que deveria ser introduzido. Ele pode vir na semana que vem. Ele pode vir mesmo nesta noite. Eu não sei quando ele virá. Não sei quando ele virá, quando ele será introduzido, né? Ele não nos diz isto,
mas eu realmente creio que estamos tão perto, que eu nunca morrerei de velhice. Eu nunca morrerei de velhice. Mesmo com 54 anos de idade, eu nunca morrerei de velhice, até que ele esteja aqui. O Branco está dizendo que eu não poderia morrer de velhice até que Cristo esteja aqui, porque ele tinha que introduzir a Cristo como precursor. A não ser que seja atirado, morto, ou algo, ou outro, morto de algum modo. Simplesmente a velhice não me matará até ele chegar. E eu creio nisso. Eu quero dizer isto. Eu nunca disse isso antes, mas de acordo com a Escritura, de acordo com o que ele disse há 30 anos atrás, olha só, há 30 anos atrás, 33 anos atrás, lá no rio, lá embaixo no rio, ou melhor, em 1933, o que ele disse, tudo o que ele disse, aconteceu exatamente. O que ele disse no Rio Ohio? Assim como João Batista precursou minha primeira vinda, tua mensagem precursará minha segunda vinda. Aí ele está dizendo aqui, ó, tudo o que ele disse aconteceu exatamente. Agora ele vê, presta atenção no que eu vou ler aqui, vou grifar para você. Talvez eu não faça isto. Talvez eu não faça isso. O quê? Eu não introduza a Cristo. Talvez eu não faça isso. Talvez eu não introduza a Cristo. Como ele foi dito no Rio Ohio, tua mensagem será precursora, assim como João Batista foi precursor, tua mensagem precursará a segunda vinda. Assim como João Batista introduziu a Cristo, não é isso? Olha o Brandon aqui, ó, está dizendo, talvez eu não faça isto, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Então o Moreira está falando aqui na parte de cima, talvez a velhice não vai me matar, eu não vou morrer de velhice. Ele está dizendo aqui, não morrerei de velhice, mas eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir nela. Que se ele disse aquilo no Rio Ohio, em 1933, e tudo que ele falou se cumpriu, mas talvez eu não faça isto, talvez eu não introduza ele, eu seja tirado antes, ou por bala, morto, não por velhice, mas por bala, por morto, por tiro. Certo? Ou seja, morto de algum modo. Aí ele diz, tudo que ele disse exatamente aconteceu, mas talvez eu não faça isso, talvez eu não introduza ele, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo, pois como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda, do mesmo modo a mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo confronta isto de todas as maneiras. Por que aquilo confronta isto? Porque o irmão Brana, ele aqui ainda achava que não tinha introduzido a Cristo, não tinha apresentado a Cristo. Ele aqui nessa mensagem ainda achava que ele iria introduzir a Cristo, e se ele não introduzisse a Cristo, fosse morto ou por tiro ou qualquer outro tipo de morte, ele estaria construindo uma plataforma para alguém fazer isto, porque ele achava que talvez não fizesse isso.
Aí, porque ele diz, mas esta mensagem introduzirá Jesus. Simão Brana está dizendo, se eu for tirado do caminho, ou por tiro, for morto de algum modo, esta mensagem tem que permanecer para introduzir a Cristo. Talvez esteja construindo uma plataforma para esse alguém. Você está entendendo? Que ele aqui achava que não tinha ainda introduzido a Cristo. E essa mensagem, olha sempre para Jesus. Eu quero lhe colocar a data para você ver, certo? A data dela foi dia 29 de dezembro de 1963. 29 de dezembro de 1963, o irmão Brana pregou esta mensagem, está dizendo, se referindo a isto. Certo? Presta atenção que os selos foram pregados em março de 63. Quer dizer, 8 meses após, ele está se referindo ao que o anjo lhe disse lá no rio Ohio. A mensagem precursará. Por quê? Os selos foram revelados em 63, em março. Em dezembro de 63, após os selos, ele está pregando essa mensagem, olhe sempre para Jesus. E o irmão Brana ainda não estava ciente que a pregação dos selos era Cristo mesmo. O irmão Brana não estava consciente ainda que aquele acontecimento no Monte Pôr do Sol, dia 28 de fevereiro, da nuvem, era Cristo. O irmão Brana não sabia disso ainda. Em março de 63, quando ele pregou 7 selos, e não sabia que aqueles selos era Cristo. Não era mais a mensagem do precursor, mas a mensagem do precursado. Não era mais a restauração, mas a revelação de Jesus Cristo. Não era mais o precursor. Ele agora tinha introduzido a Cristo, a mensagem precursora, o irmão Brana tinha conduzido e tinha agora, em março de 63, com selos, ele agora tinha introduzido Cristo ao mundo e não sabia disso ainda. Em março. Em fevereiro, um mês antes, dia 28 de fevereiro de 63, um mês antes dos selos, no Monte Pôr do Sol, o irmão Brana, quando foi levado, está com aqueles anjos na nuvem, formada por 7 anjos, e que aqueles anjos era, de fato, a cabeleira branca de nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão Brana não sabia ainda que aquilo era, de fato, a vinda de Jesus Cristo. Por isso que no fim do ano de 63, em dezembro de 63, ele está se referindo lá ao rio Ohio, certo? E está dizendo essas palavras. Por que está dizendo essas palavras? Talvez eu esteja construindo uma plataforma para alguém subir. Por que está dizendo isso? Porque está dizendo o irmão Brana que ele não sabia quando Jesus viria. Talvez viesse a semana que vem. Porque está dizendo o irmão Brana que ele não ia morrer de velhice, mas poderia ser atirado, morto, ou até mesmo de qualquer outro tipo de morte. O irmão Brana aqui, em dezembro de 63, 8 meses depois dos selos, o irmão Brana ainda não sabia que tinha introduzido a Jesus Cristo. O irmão Brana ainda não sabia que aquela nuvem formada de 7 anjos era a vinda de Jesus Cristo. Ele não sabia ainda. Por isso aqui ele ainda está dizendo que, aqui no final do parágrafo, vamos ler no final do parágrafo, aqui do meio para o final, ele diz: mesmo com 50 anos
de idade, 54 anos de idade, eu nunca morrerei de velhice até que ele venha ou esteja aqui, a não ser que seja tirado, seja morto, antes que ele venha. Simplesmente a velhice não me matará até que ele chegue. Eu quero dizer isto, eu nunca disse isso antes, mas de acordo com a Escritura, de acordo com o que ele disse há 33 anos atrás, lá no Rio, ou melhor, 1933, o que ele disse, tudo aconteceu exatamente. Tudo aconteceu exatamente, tudo, mas aqui o irmão Brano achava que não tinha acontecido ainda essa parte de introduzir a Jesus. Ele disse, o que ele disse, tudo aconteceu exatamente. Talvez eu não faça isso, quer dizer, eu não introduza Jesus, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Pois como João Batista foi enviado para ser precursor da primeira vinda, do mesmo modo a mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo confronta isto. Aquilo do rio Ohio que o anjo disse, tua mensagem precursora da segunda vinda, ela introduzirá Jesus, aquilo confronta isso aqui, confronta, porque o irmão Brano achava que ainda não tinha introduzido a Jesus, mesmo depois da pregação dos selos em março de 63, aqui no final do ano, em dezembro de 63, está dizendo aquilo que o anjo falou, confronta isso, confronta, porque ele achava que não tinha introduzido a Jesus. Ele diz, então, aquilo confronta isso, de todas as maneiras, e eu sei que acontecerá, a mensagem seguirá. Quer dizer, irmão Brano está achando, se eu for tirado do caminho, alguém me matar, ou por tiro, ou qualquer outra morte, não a velhice. Talvez esteja construindo uma plataforma para alguém subir nela, porque a mensagem prosseguirá. Então, o irmão Brano, aqui em 63, em dezembro, achava que ainda não tinha introduzido a Jesus. Ele não sabia que a pregação dos selos era Jesus Cristo, introduzido ao povo, e que a nuvem formada de 7 anjos era a cabeleira branca de nosso Senhor Jesus. Ele não sabia ainda. Quando foi que o irmão Brano foi saber disso? Ele foi saber disso lá em 65, na mensagem Alimento Espiritual em Seu Devido Tempo. Ele vai falar da nuvem formada de 7 anjos, vai falar da cabeleira branca, da fotografia. Lá foi que ele soube que Jesus já tinha sido introduzido. Certo, irmãos? Você está entendendo? Vou ler com os irmãos Alimento Espiritual em Seu Devido Tempo, parágrafo 85, onde o irmão Brano vai falar da nuvem. Vamos lá. Ele diz assim, certo dia, virando-a para a direita, a fotografia, né? Certo dia, virando-a para a direita, olhando ali estava Jesus Cristo. Ali estava Jesus Cristo. Tão perfeito quando Hoffmann o retratou, encontrava-se ali de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Os céus declaram, a Bíblia declara, a mensagem declara, tudo de igual modo. A autoridade suprema de peruca branca, vê-se sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto, nós a temos ali atrás, apenas virando-a para a direita, de lado. Olhe para ela, ali está ele, tão perfeito quando se tivesse tirado uma foto dele. Estavam olhando para ela do ângulo errado. Temos de olhar para ela do ângulo certo. E só o Senhor Deus pode revelar qual o ângulo certo. Vire-a para a direita e olhe para ela. Ali está ele, tão perfeito quando se tivesse tido uma fotografia ou fotografado lá em cima. Então veja, alimento espiritual se devido tempo, o irmão Miranda diz, ali está ele, virando a fotografia para a direita, ali está ele, ali está Jesus. E quando foi que o Brana pregou esta mensagem, alimento espiritual? Ele pregou esta mensagem, quero colocar a data para você ver. Ele pregou esta mensagem, alimento espiritual se devido tempo,
18 de julho de 1965. 1965, o irmão Brana pregou esta mensagem. Então, em 65, aí o irmão Brana foi descobrir, foi saber que aquele acontecimento no Monte Pôr do Sol era Jesus. Ali que em 65, o irmão Brana foi saber que a pregação dos selos era a introdução de Jesus Cristo ao mundo. Porque antes, o irmão Brana não sabia. Antes de 65, o Brana não sabia que a pregação dos selos era Jesus Cristo sendo introduzido ao mundo, e que aquela fotografia tirada no Monte Pôr do Sol era a fotografia de Jesus Cristo. Ele não sabia disso. Por esse motivo, voltando lá na mensagem, olhe sempre para Jesus. Voltando lá na mensagem, olhe sempre para Jesus, pregado em dezembro de 63. Até dezembro de 63, ali, irmão Brana está falando, deixando bem claro que ele não sabia que ele tinha introduzido Jesus em março de 63. Quer dizer, cumpriu o sétimo selo, foi manifestado, e Brana não sabia que era o sétimo selo. Brana não sabia que era o cumprimento de Apocalipse 10. Ele não sabia. Por esse motivo ele diz nessa mensagem, olhe sempre para Jesus, vamos lá. Ele diz: agora estamos mais perto do que isto parece ser. Eu não sei quando, mas é real. Real, está perto. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Para alguém vir, alguém subir. Por quê? Porque ele não sabia que tinha introduzido Jesus. Em março. Mas que a mensagem tinha que introduzir Jesus, porque o anjo falou no rio Ohio, a mensagem introduzirá Jesus, precursora da segunda vinda de Cristo. E ele, por não saber que já tinha introduzido a Jesus, em março, quando a nuvem desceu em fevereiro, no Monte Pôr do Sol, e em março ele pregou os selos, não sabia que aquilo era a introdução de Jesus. Brana não sabia. Por isso ele prossegue e diz: eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Eu posso ser tirado antes desse tempo. Eu posso ser tirado antes desse tempo. Eu posso morrer antes desse tempo. Eu não sei. E este tempo pode ser na semana que vem, que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo. Ele pode vir na semana que vem, ele pode vir mesmo esta noite. Eu não sei quando ele virá. Quer dizer, irmão Brana não sabia que Jesus já tinha vindo em março. Em fevereiro, no Monte Pôr do Sol, e em março estava pregando os selos. Brana não sabia que Jesus tinha vindo, ele não sabia. Ele disse: eu não sei quando ele virá. Ele não diz isto, mas eu realmente creio que estamos tão perto, que eu nunca morrerei de velhice. Mesmo com 54 anos de idade, eu nunca morrerei de velhice até que ele venha ou esteja aqui, a não ser que eu seja atirado, ou morto, ou algo, ou outro modo, ou morto de algum modo. Simplesmente a velhice não me matará até ele chegar. Eu não vou morrer de velhice, eu tenho que estar aqui para introduzir ele, a não ser que alguém me mate antes. Porque Brana não sabia que já tinha, em março, introduzido a Jesus. Não sabia, em fevereiro, que Jesus tinha vindo. Por isso está tratando a vinda de Jesus para frente. E diz: a não ser que eu seja tirado de morto ou algo ou outro, morto de algum modo, simplesmente a velhice não me matará até ele chegar. Eu creio, eu quero dizer isto, eu nunca disse isso antes, mas de acordo com a Escritura, de acordo com o que ele disse há 30 anos atrás, 33 anos atrás, lá no rio abaixo,
em 1933, o que ele disse? Tudo aconteceu exatamente. Talvez eu não faça isto. Talvez eu não introduza Jesus. Brana, aqui em dezembro de 63, não sabia que ele já tinha introduzido a Jesus. Que Jesus tinha vindo em fevereiro no Monte Pôr do Sol e em março ele introduziu Jesus, os selos. Mas ele sabia que tinha que introduzir Jesus, a mensagem tinha que introduzir Jesus, porque o anjo falou no rio Ohio: tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então ele disse, o que ele disse, tudo aconteceu exatamente. Talvez eu não faça isso, talvez eu não introduza Jesus, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Por isso ele disse lá na parte de cima: eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Se eu for tirado do caminho antes, alguém vai ter que vir depois de mim. Eu talvez esteja construindo uma plataforma para alguém subir nela, porque esta mensagem tem que introduzir Jesus. Se eu for tirado do caminho antes, morto, se for atirado, morto de qualquer forma, mas a mensagem prosseguirá porque ela introduzirá Jesus. Talvez eu esteja fazendo uma plataforma para alguém subir nela. É isso que Brano está dizendo aqui, em dezembro de 63, porque ele não sabia que tinha introduzido Jesus. Ele não sabia ainda que em fevereiro Jesus tinha vindo. Prosseguindo aqui, ele diz: pois como João Batista foi enviado para ser precursor da primeira vinda, do mesmo modo a mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo confronta. Aquilo confronta o que o anjo falou no rio Ohio: tu e tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. Aquilo confronta isto, porque ele achava que não tinha introduzido Jesus. Por isso ele achava que se fosse tirado do caminho, fosse morto, atirado, talvez tivesse ele construindo uma plataforma para alguém vir, porque a mensagem tem que prosseguir. Vamos lá? Então, aquilo confronta isto de todas as maneiras, e eu sei que acontecerá, e Jesus tem que vir, ser introduzido. Ele diz: a mensagem seguirá. Se for tirado do caminho, a mensagem seguirá, porque ela tem que introduzir Jesus. A mensagem tem que mensagem? A precursora. E ele não sabia que a mensagem precursora já tinha introduzido Jesus. Brana sabia que lá em junho de 62, quando pregou a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, antes dos selos, ele falou: se aquilo que o anjo falou no rio Ohio, então a mensagem precursora a segunda vinda de Cristo, então a mensagem terminou. E ele pregou os selos, a fotografia da nuvem foi tirada, ele não soube que aquilo era a segunda vinda de Cristo. Ele não soube que Jesus tinha sido introduzido em março de 63. E em dezembro ele continua sem saber. Por isso está dizendo aqui que talvez esteja construindo uma plataforma para alguém subir, porque a mensagem tem que prosseguir. Se o anjo falou é verdade no rio Ohio, a mensagem precursora. Se eu for tirado do caminho, for morto, atirado, ou de qualquer outro modo ser morto, essa mensagem prosseguirá, porque ela tem que introduzir Jesus. E Brana não sabia que tinha introduzido Jesus. Em dezembro de 63, nesta mensagem está dizendo. Quando foi que Brana soube? Já li para você, Alimento Espiritual ao Servir do Tempo, pregado em 65, ali já sabia. Ali já sabia. Portanto, irmão, esta história de que Deus levantaria um outro homem, quando Brana diz, aqui estou provando para você, quando eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Ele está falando isso, olhe sempre para Jesus, em dezembro de 63, porque Brana não sabia que tinha introduzido a Jesus ainda. Depois da pregação dos selos, em março, 8 meses depois, em dezembro, ele não sabia que aquilo era a introdução de Jesus, dos selos. Ele não sabia ainda que a fotografia no Monte Pôr do Sol era a vinda de Jesus. Por isso ele tinha certeza que o anjo falou é verdade. Tua mensagem precursará. Então, se ele diz aqui, se eu for morto, atirado, ou de qualquer outra forma morrer, porque a velhice não vai me matar.
Eu tenho que introduzir Jesus, mas a velhice não me mata, porém posso ser morto de qualquer outra forma, ou atirado, ou qualquer outro tipo de morte. Mas se eu for tirado do caminho e for morto, a mensagem tem que prosseguir, porque ela introduzirá Jesus. Por isso ele disse, talvez esteja construindo uma plataforma para alguém subir. Se eu for tirado, alguém vai ter que vir e introduzir Jesus. E talvez eu não faça isso, não introduza Jesus. Você está entendendo? E aí que eu quero te mostrar que quando Brana, às vezes que Brana falou, Deus levantará um outro homem depois que eu tiver partido, Deus levantará alguém para levar a mensagem adiante. Você pode tomar certeza disso. Esses parágrafos estão antes dos selos. Esses parágrafos, e todas as vezes que o irmão Brana falou, Deus levantará um outro homem depois que eu partir, Deus levantará alguém para levar a mensagem adiante. Irmão Brana sabia, em 62, que ele não tinha introduzido Jesus. Cumpriu a vinda de Jesus, ele introduziu Jesus e ainda não ficou sabendo que tinha introduzido Jesus. Ele achava que tinha introduzido Jesus ainda, mas ele sabia que podia ser morto, tirado do caminho, mas que a mensagem tinha que introduzir Jesus. E se ele fosse tirado do caminho e fosse morto, ou por tiro, ou qualquer outro tipo de morte, Deus tinha que cumprir o que falou para o irmão Brana no Rio Ohio. Então a mensagem precursará, a mensagem tinha que introduzir Jesus. E ele disse, por isso me disse, eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir nela, para introduzir Jesus. Porque Brana não sabia ainda que tinha introduzido Jesus lá em março de 63. Mas a mensagem prosseguirá, seguirá. Depois que o irmão Brana soube, lá em 65, na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo, quando ele disse que Deus falou para ele, vire a foto à direita, ele virou. Quando virou, viu Jesus. Ele soube que a fotografia da nuvem era a vinda de Jesus. Ele soube que a pregação dos selos era a introdução de Jesus ao mundo. Você não vai ver mais o irmão Brana em 65 falando que Deus teria um outro homem depois dele. Você nunca vai achar. Você nunca vai encontrar o irmão Brana dizendo em 65 que ele deveria mandar um outro homem depois dele para levar a mensagem adiante. Não. Se fosse Deus levantar um outro homem depois de Brana para levar a mensagem adiante, esse outro homem tinha que levar a mensagem precursora para introduzir Jesus, porque é isso que Brana está dizendo aqui, na mensagem. Olhe sempre para Jesus, que talvez ele fosse tirado ou morto, de algum modo, mas a mensagem precursora tinha que seguir adiante para introduzir Jesus. Talvez estivesse construindo uma plataforma para esse alguém aparecer. Talvez ele não introduzisse, se fosse morto. Então, antes dos selos, você vê o irmão Brana falando de alguém depois dele. Certo, irmão? Mas depois que o irmão Brana soube que ele já tinha introduzido a Jesus, ele nunca falou mais que Deus tivesse um outro homem para introduzir Jesus, levar a mensagem de Jesus. Você não vai encontrar em 65. Eu vou ler para você, aqui na mensagem, Espírito de verdade, certo? Espírito da verdade. Lê com os irmãos, onde ele vai falar, a mensagem Espírito da verdade, é o que as pessoas usam, né? Para tentar mostrar que Deus tem um outro homem aqui. Espírito da verdade. Parágrafo 43. Espírito da verdade, parágrafo 43. Certo, meus irmãos? Porque, veja, eu espero que vocês estejam entendendo. Antes do irmão Brana introduzir Jesus, ele, em 62, ele falou
que a mensagem precursora tinha terminado. Certo? Ele falou isso na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, em junho de 62. Mas ele sabia que tinha que introduzir Jesus. A mensagem tinha que introduzir Jesus. Certo? E em fevereiro de 63, a nuvem fumada dos 7 anjos, o irmão Brana estava no Monte Pôr do Sol, aquele acontecimento, aquilo aconteceu e o irmão Brana não sabia que era a vinda de Jesus. O irmão Brana pregou selos e não sabia que a pregação dos selos era a introdução de Jesus. Não sabia. Por isso que eu li para você em dezembro de 63, ele falando que podia ser morto, tirado do caminho, atirado, e talvez não introduzisse Jesus, ele estivesse então construindo uma plataforma para alguém fazer isso, porque a mensagem tinha que introduzir Jesus. Que mensagem? A mensagem precursora que o anjo falou no rio Ohio. Certo? Então, enquanto o Brana não sabia que ele tinha introduzido Jesus, como precursor, introduzido Cristo, os selos, enquanto ele não sabia, então ele sempre podia falar: Deus talvez tenha um outro homem depois de mim. Certo? É o que ele disse aqui na mensagem, Espírito da Verdade, parágrafo 43. Vamos ler? Pode ser minha hora de ir para o lar. Como está escrito lá no 33? Quero ler para os irmãos. Isso. 33. Vamos ler o 33? Parágrafo 33. Vamos lá. O que o profeta diz? Exceção de outro dia, quando fui ao Oeste, vocês tocaram a fita. Muitos de vocês, eu penso, e vocês entendem. Eu estou esperando, estou aqui agora. Eu não sei porquê. Eu não sei porque estou aqui agora. Eu estou apenas esperando. Parece ser meu tempo de ir ao lar. Ser morto, partir. Parece muito com isto. Se for meu tempo de ir ao lar, meu tempo de morrer, se for, alguém se levantará após mim e levará a mensagem adiante. Ele será um estranho, mas ele se levantará após isto e levará a mensagem adiante. Ouçam isto enquanto estiver de acordo com a Escritura. Fiquem com isto, se não for, está vindo outra porção agora, pois realmente creio que estamos vivendo nos últimos dias. Certo? Então, se for meu tempo de ir ao lar, meu tempo de morrer, alguém se levantará após mim para levar a mensagem adiante. Que mensagem é essa que deveria ser levada adiante? A mensagem precursora, porque a mensagem tinha que introduzir a Jesus. E quando foi que o irmão Brana pegou esta mensagem, Espírito da Verdade? Quando foi que ele pregou essa mensagem, Espírito da Verdade? Ele pregou em 18 de janeiro de 63. Janeiro de 63. Presta atenção. Em janeiro de 63, antes dos selos, antes de fevereiro, antes de Jesus vir na nuvem, em janeiro, o irmão Brana está dizendo aqui, parece muito tempo de eu ir embora, de eu morrer, de eu partir, de ir para o lar. E se for meu tempo de ir embora, de partir, de ir ao lar, que parece muito com isso, então alguém se levantará após mim para levar a mensagem adiante. Irmão Brana sabia que a mensagem tinha que introduzir Jesus, porque o anjo falou no rio Ohio, em 33, que a mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. E Brana, aqui em janeiro de 63, portanto, antes de fevereiro de 63, antes da vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol, em janeiro, ele está dizendo: se for meu tempo de ir ao lar, parece muito com isso, Deus tem que levantar alguém após mim para levar a mensagem adiante. Que mensagem? A precursora. A precursora. Isso encaixa com o que nós lemos na mensagem aqui. Olhe sempre para Jesus.
se encaixa perfeitamente com o que ele falou, quando ele disse que aquilo que o anjo falou lá no rio Ohio confrontava a realidade que ele sabia que tinha que introduzir Jesus, mas ele achava que não tinha introduzido. Em dezembro de 63, ele achava que não tinha introduzido Jesus ainda, em março, quando pregou os selos, e em fevereiro Jesus tinha vindo. Por isso ele, em dezembro, disse: talvez eu possa estar construindo uma plataforma para alguém vir e subir nela, eu seja morto ou por tiro ou qualquer outro tipo de morte. Talvez eu não introduza Jesus, mas a mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Isso em dezembro de 63, porque ele não sabia que tinha introduzido Jesus. Então, quando você lê a mensagem Espírito de Verdade, onde diz que Deus levantaria alguém para levar a mensagem adiante, não é que Deus teria um outro mensageiro depois do irmão Brana. Não é para levar a mensagem de diante dos selos e diante, não, filho. Isso aqui que ele falou na mensagem Espírito da Verdade foi em janeiro de 63, portanto, antes da nuvem aparecer no Monte Pôr do Sol em fevereiro, antes da pregação dos selos, está se referindo à mensagem precursora, que essa mensagem tinha que introduzir Jesus, e se ele não introduzisse Jesus, alguém tinha que aparecer e levar a mensagem adiante para introduzir Jesus. Não é que Deus teria um outro mensageiro, o suposto João aqui, depois do irmão Brana, ou eu não pude andar com Brana, mas eu ando com João, porque está levando a mensagem adiante. Não, filho, se alguém aparecer depois do irmão Brana para levar a mensagem adiante, ele deveria introduzir Jesus. É isso que o irmão Brana está dizendo aqui na mensagem: olhe sempre para Jesus. Em dezembro de 63, que ele não sabia ainda que tinha introduzido Jesus em março. Todas as vezes que você vê irmão Brana falar, Deus levantará um outro homem quando eu partir para levar a mensagem adiante, ele está se referindo à mensagem precursora, porque ele falou isto antes dos selos. Essa mensagem aqui, Espírito da Verdade, onde ele diz que Deus levantaria um outro homem, seria um estranho para levar a mensagem adiante, foi em janeiro de 63, antes de fevereiro, da vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol, antes de março, da pregação dos selos. E ele se refere à mensagem precursora. A besta, a mensagem a besta, a marca da besta, mensagem a marca da besta. A marca da besta foi pregada em 54. Em 1954. A marca da besta, parágrafo 78. Mais um parágrafo de 54, antes dos selos. Irmão, quando o irmão Brana soube, em 65, que ele já tinha introduzido Jesus, que a mensagem tinha introduzido Jesus, e que a pregação dos selos era Jesus introduzido ao mundo, e que a fotografia do Monte Pôr do Sol, em fevereiro de 63, era Jesus, quando ele soube que já tinha introduzido Jesus, ele nunca mais falou que Deus teria um outro homem depois dele. Todas as vezes que ele falou de um outro homem depois dele, é porque ele achava que ia morrer, podia acontecer de alguém matar ele, ou de tiro, ou de qualquer outro tipo de morte, antes de introduzir Jesus. Mas se ele morresse antes de introduzir Jesus, a mensagem tinha que prosseguir para introduzir Jesus ao mundo. Foi isso que ele falou. Por isso a mensagem tinha que prosseguir, e talvez tivesse ele que construir uma plataforma para alguém vir e levar a mensagem adiante para introduzir Jesus. É isso que ele achava. Mas depois que ele soube que a pregação dos selos era a introdução de Jesus ao mundo, e que a fotografia da nuvem ali no Monte Pôr do Sol era a fotografia de Jesus, ele nunca mais falou de outro homem, nunca mais falou de um outro mensageiro. Todas as vezes que você lê mensagem que Deus levanta o outro homem, é antes dos selos. Todo parágrafo é antes dos selos. E quando ele falou depois do selo, foi em dezembro de 63. Em dezembro de 63, ele não sabia que tinha introduzido Jesus. Mas depois que soube, você nunca vai ver ele falar de outro homem, não. Vamos lá?
78, a marca da besta. Portanto, eu disse: Senhor, não quero nenhuma organização, deixe-me servir-te de todo o coração enquanto estiver vivendo. Isso mesmo. Em seguida tu terás um outro homem quando eu tiver partido, tu terás alguém que tome seu lugar. Isto é certo. Quando foi que ele pregou essa mensagem aqui? Foi exatamente em 1954, 13 de maio de 1954. Foi quando ele falou que Deus teria um outro homem quando ele tivesse morrido, partido. Por quê? O irmão Branham sabia que o anjo falou no rio Ohio: tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Tinha que acontecer, a mensagem tinha que introduzir Jesus. E tudo que Deus falou para o Branham cumpriu. E por que Branham não soube? Que em fevereiro, a fotografia, quando ele foi atraído para estar com os anjos na nuvem, em fevereiro de 63, e em março pregou os 7 selos, cumpriu. Ele não soube que era a vinda de Jesus e que ele já estava introduzindo Jesus. Por que ele não soube? Porque era o 7º selo sendo aberto e não podia saber. Mas quando você vê em 65 o alimento espiritual ao ser devido tempo, parágrafo 85, o irmão Branham diz: ali está Jesus. Vire a fotografia para a direita, ali está Jesus. Irmão Branham soube que agora ele tinha introduzido Jesus. Nunca mais falou de outro homem depois dele. Um outro homem suposto poderia vir para quê? Para levar a mensagem precursora, para introduzir Jesus, porque a mensagem tinha que introduzir Jesus. E se Branham fosse morto antes de introduzir, a mensagem seguiria para introduzir Jesus. E então poderia ele, se fosse tirado antes, poderia Branham estar construindo uma plataforma para esse alguém levar a mensagem precursora adiante para introduzir Jesus. Você entendeu isso? Espero que você tenha entendido. O tempo não permite prosseguirmos mais. Porém, fique com isso, meu irmão. Deus não terá um outro homem depois de irmão Branham para levar a mensagem adiante, a mensagem dos selos, viu, irmão? Não é isso. A mensagem que poderia ser levada adiante por outro homem era a mensagem precursora, porque ela deveria introduzir Jesus. E se Branham fosse morto antes de introduzir Jesus, a mensagem tinha que ser levada adiante para introduzir Jesus. Vou terminar e vou ler esse parágrafo novamente para você ver se é isto que você ouviu ou não. É porque as pessoas estão agarradas num homem aí, dizendo que ele é o sucessor do irmão Branham, o mensageiro da hora, o homem que tem a bola, o homem da hora. É o homem que está levando a mensagem adiante. Se tivesse um outro homem depois de Branham, irmão, era para levar a mensagem precursora, para introduzir Jesus. É isso que Branham falou aqui na mensagem: olhe sempre para Jesus, pregado em dezembro de 63, enquanto Branham não sabia que já tinha introduzido Jesus. Vamos lá? Vou terminar com esse parágrafo. Agora estamos mais perto do que isto parece ser. Eu não sei quando, mas é real. Está perto. 48. Olhe sempre para Jesus. Espero que os irmãos estejam entendendo, viu, irmão? Irmão, eu cada dia mais estou convencido que eu fui liberto. Cada dia mais estou convencido que eu fui liberto. Que a libertação chegou. Glória a Deus. Olhe sempre para Jesus. Podemos ler? Agora estamos mais perto do que isto parece ser. Eu não sei quando, mas é real. Real. Está perto. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Está falando isso em dezembro de 63. Essa plataforma para alguém subir era para quê? Vamos prosseguir a leitura e vai dizer que é para levar a mensagem precursora adiante para introduzir Jesus, porque a mensagem tinha que introduzir Jesus. Foi o que o anjo falou no rio Ohio.
Eu posso ser tirado antes desse tempo, quer dizer, posso ser morto, né? Eu não sei, este tempo pode ser na semana que vem, que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo. Ele pode vir na semana que vem, ele pode vir mesmo nesta noite, eu não sei quando ele virá. Ele não nos diz isto, mas realmente creio que estamos tão perto que eu nunca morrerei de velhice. Mesmo com 54 anos de idade, eu nunca morrerei de velhice, até que ele esteja aqui, a não ser que seja atirado, morto, ou algo ou outro, morto de algum modo. Simplesmente a velhice não me matará, até ele chegar. Eu creio, quero dizer isto, eu nunca disse isso antes, mas de acordo com a Escritura, de acordo com o que ele disse há 33 anos atrás, lá no Rio, ou melhor, em 1933, o que ele disse, tudo aconteceu exatamente. Talvez eu não faça isto, o quê? Introduza Jesus. Mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Pois como João Batista foi enviado para ser precursor da primeira vinda, do mesmo modo a mensagem será precursora da segunda vinda. A mensagem que tem que seguir, viu? É a precursora. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo confronta isto de todas as maneiras. O que o anjo falou no Rio Raio, a mensagem precursora que introduzirá Jesus ao mundo, aquilo confronta isso, porque irmão Branham achava que não tinha introduzido Jesus ainda. E eu sei que acontecerá. A mensagem seguirá. A mensagem seguirá. Já tinha que introduzir Jesus. Porque aqui, em dezembro de 63, o irmão Branham não sabia ainda que já tinha introduzido. Depois que o irmão Branham soube, em 65, você nunca encontrará Branham falando de que está construindo uma plataforma para alguém subir, de levantar outro homem depois de mim para levar a mensagem adiante. O irmão Branham sabia que se ele fosse morto, a mensagem tinha que seguir adiante para introduzir Jesus. E alguém tinha que levar esta mensagem adiante para introduzir Jesus. Mas depois que ele soube que ele já tinha introduzido Jesus, lá em março, pregando os selos, e que a fotografia da nuvem de fevereiro era Jesus, ele nunca mais falou de outro homem. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta luz tão perfeita. Ajuda o teu povo. É o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor.